Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o discurso do Milei na Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Essa semana teve lá a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e, como é padrão, todos os presidentes falaram, né? O primeiro que falou foi o idiota, o pinguço corrupto do Lula, mas depois falaram todos os presidentes, inclusive o Milei, que falou muito bem. O Milei, junto com o Bukele, tá? Depois a gente vai fazer um programa desse só para falar sobre o caso do Bukele, que também foi muito bacana o discurso do Bukele. O Milei traz uma luz nova, uma saída para o mundo, né? Porque o que a gente está vendo é o socialismo está dominando o mundo já tem décadas e a gente já viu que chegou num modelo que saturou, não conseguem resolver os problemas do mundo, né? E a gente precisa de novas ideias, precisa de novos caminhos, precisa de um farol, uma direção para seguir. E a direção do Milei é perfeita, do Estado mínimo, é esse o caminho que a gente tem que seguir. Vamos falar sobre o discurso do Milei, que foi muito bacana mesmo. Essa notícia foi sugerida por Entidade que Habita a Barba do Peter, Luluzita Ama o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o discurso todo do Milei foi longo, tá? Não vou tocar o discurso todo aqui. Se você quiser, é só procurar na internet aí, tem fácil de achar e coisa e tal. Tem aqui a íntegra do discurso dele, coisa e tal, mas eu não vou me guiar por isso não. Eu vou me guiar por alguns extratos desse discurso dele que revelam muito bem o que ele falou, né? Então a primeira parte aqui, ó. Para aqueles que não sabem, eu não sou um político, eu sou um economista. Um economista liberal, um economista libertário liberal. Ou seja, deixou mais uma vez claro que ele é um libertário, que nunca teve ambição de se tornar um político e que foi honrado com a posição de presidente da República Argentina. De agora em diante, saibam que a República Argentina vai abandonar a sua neutralidade histórica que nos caracterizava e vai estar na vanguarda da defesa da liberdade. Olha só, essa é uma frase muito importante, principalmente quando você lembra que o Milei tomou partido. O Milei declarou abertamente apoio à Ucrânia, declarou abertamente apoio a Israel. O Milei está do lado certo. O Milei olhou, ao contrário do Lula, que ficou naquela papagaiada de ai não, vou tomar uma cervejinha, senão que se os dois não quisessem brigar, não tinha briga. Como assim, que papo é esse, Lula, que se os dois não quisessem brigar, um país invadiu o outro? Como que escolha que tinha a Ucrânia? Se render? Sentar lá e deixar e ser estuprada, né? Já que tá sendo estuprado, goza. Que história é essa? Não tem jeito, pô. Tinha que lutar mesmo. Tem lado certo e lado errado nas duas guerras. A Ucrânia é o lado certo, a Rússia é o lado errado. Israel é o lado certo, os terroristas do Hamas e do Hezbollah e do Irã e dos Houthis é o lado errado, né? Enfim, o Milei fez a coisa certa, é o que o Brasil devia ter feito também. Ah, mas perdeu o contrato de fertilizante com a Rússia. Você está vendo os agricultores argentinos reclamarem disso? Não estão. Tem fertilizante no mundo todo, compra de outro país, meu amigo. E no momento que o seu país começa a tomar posições éticas, posições baseadas em princípio, fica muito mais fácil você se apresentar e fechar negócio com outros países. Porque o contrário disso é o país que toma decisão baseado no interesse momentâneo. Não tem como fazer acordo nenhum. Como é que você não sabe o que aquela pessoa vai decidir amanhã? Se aquilo ali for uma coisa positiva para ela no futuro, ela pode sacanear o seu acordo, né? A Argentina não vai apoiar nenhuma política que implique na restrição de liberdades individuais, liberdades de comércio ou de violação de direitos naturais ou individuais. Perfeito, este é o caminho. Direito individual é o nome do jogo a partir daqui. Esquece direito de segunda geração, direito de terceira geração, direito de quarta geração. Esses direitos são lorotas, isso é inventado, é coisa que não faz sentido. Direito é um só, é um direito individual de primeira geração. Nós estamos no final de um ciclo. O coletivismo e a postura moral da agenda woke, né, da agenda de lacração, colidiu com a realidade e não tem mais soluções críveis para oferecer aos problemas atuais do mundo. Eu concordo com ele. Ele está falando aqui da agenda woke, coisa e tal, mas isso é coisa nova também. A verdade é, o comunismo, o coletivismo, né, essa questão do socialismo de forma geral, que dominou o mundo nos últimos 40, 50 anos, né, não tem soluções para os problemas atuais. Eles estão perdidos. É só você ver o Lula falando. O Lula não sabe o que falar. Ele fala um monte de coisas que talvez fossem revolucionárias há 50 anos atrás, mas é tudo soa antigo hoje, soa gasto, soa pauta que, pô, mas a gente já fez isso há 10 anos atrás e não resolveu, né? Ou seja, temos que procurar soluções novas. A solução nova está no estado mínimo, né? A Agenda 2030, embora bem intencionada em seus objetivos... Olha o que eu tô falando. Caralho, bicho.
É o que eu falo para vocês. O pessoal fica, Peter, você fica falando que a Agenda 2030 é boa, não sei o que lá. Olha o que o Milei falou aqui, ó. A Agenda 2030, embora bem intencionada em seus objetivos, caramba, não dá para criticar os objetivos da Agenda 2030. Os objetivos são bons. Acabar com a fome, acabar com a desigualdade, acabar com... Pô, é lógico, todo mundo quer acabar com a fome. Ninguém fica feliz com pessoas morrendo de fome. Ou se você fica feliz com isso, lamento, eu não quero estar perto de você não. Você fala assim, ah não quero nada com a Agenda 2030, tudo ruim e coisa e tal. Aqui, ó, embora bem intencionada em seus objetivos, não é nada mais do que um programa supranacional com tendências socialistas. Pronto, concordei plenamente com ele. É o que eu falo, dá para cumprir toda a Agenda 2030 do jeito libertário. Ou seja, ao invés de você potencializar governos para atender esses objetivos de acabar com a fome, de acabar com as coisas, você faz isso através do livre mercado. E se a Agenda 2030 falhou, os seus promotores sabem disso e o que eles deveriam perguntar para tudo isso é se isso não foi um programa mal concebido desde o início, né? E ele está falando isso porque ele recusou a Agenda 2045, que é o Pacto da Liberdade que eles estão falando aí, né? A história do mundo mostra que a única maneira de garantir prosperidade é limitando o poder do monarca, garantindo igualdade ante a lei, defendendo o direito à vida, à liberdade e à prosperidade dos indivíduos. Acreditamos na defesa da vida para todos, na defesa da propriedade para todos, liberdade de expressão para todos, liberdade de crença para todos, liberdade de comércio para todos. E nós acreditamos em governos limitados, todos eles. A doutrina da Nova Argentina é nada mais, nada menos que a verdadeira essência da ONU, a cooperação das nações em defesa da liberdade. Convidamos as nações do mundo a se unirem a nós, não apenas a sair desse pacto, o pacto do futuro, que não foi aceito, mas em criar uma nova agenda para essa nobre instituição, a agenda da liberdade. Caraca, bicho, que discurso foda do Milei. Discurso muito foda mesmo. Enfim, o cara arrebentou, todo mundo falando do cara, aqui ó, Milei ganha destaque por discurso na ONU, enquanto o Lula foi ignorado pela imprensa. Por quê? É as ideias, meu amigo, as ideias do Lula são velhas, ideias que não cabem mais para ninguém, né? Aqui, ó, aqui tem alguns discursos, alguns trechos do Milei aqui, ó. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que... Ele criticando a ONU, né? A ONU que foi feita, foi criada para supostamente defender a liberdade, evitar guerras e coisa e tal, se transformou num monstro, um leviatã burocrático com tentáculos em tudo, né? E eu concordo, é um absurdo realmente, a ONU é muito grande, né? Ele criticou a ONU dentro da ONU, olha que bacana isso, né? Não é à toa que teve tanto destaque, né? Aqui o pessoal, o libertário holandês falando aqui, ó, vá para a ONU, diga a eles que suas políticas são lixo coletivista, cote Bastiat e saia. Milei tá virando ídolo do mundo, cara, realmente um discurso que mostra um caminho, ao contrário do idiota do Lula, que todo ressentido, ai, que não pode isso, que a culpa é do Bolsonaro, que não sei o que lá, que somos vítimas e não sei o que lá. O Milei não apontou o caminho, tem que acabar com esse lixo socialista, o caminho é a liberdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.